E aí, pessoal, tudo em paz? Aproveitando as dicas dos vídeos, muito bom. Hoje eu quero falar com vocês de um tema que é importante para essa época do ano, que são as provas do segundo bimestre. É isso aí. Já tem mãe desesperada, filho desesperado, pai desesperado, todo mundo desesperado, porque as provas para alguns até já começaram, e aí chegamos naquele problema. Não estudamos março, não estudamos abril, não estudamos maio, não estudamos metade de junho e temos prova semana que vem. Nesses meses, 3 meses e meio de aula mais ou menos que vocês tiveram aproximadamente 300, 350 horas de aula. Digamos que tenham tido 300 horas de aula. Dessas 300 horas de aula, pelo método que a gente utiliza aqui no meu dever de casa, você deveria ter estudado 150 horas em casa, mais ou menos. 150 horas. Nesses 3 meses e meio dá 100 dias, 100 e poucos dias, o que dá mais ou menos 1h30 de estudo por dia. O que teria sido mole. Agora, chega na véspera da prova, faltando uma semana, colocar 150 horas de estudo por dia é impossível, não dá para fazer. Então vamos tentar resolver esse problema de curto prazo de alguma maneira, mas cientes que isso não ajuda a aprender. Isso é uma muleta para resolver um problema de curto prazo, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é otimizar o nosso foco. A gente não pode perder tempo. Tem muito pouco tempo para estudar, muita matéria acumulada, então a gente não pode perder tempo. Para a gente não perder tempo, para a gente otimizar esse tempo que a gente tem para estudar, tem uma coisa que é fundamental: sair da zona de conforto. E o que é sair da zona de conforto? Se você é pai ou se você é um estudante e está acostumado a ter o seu filho, a você mesmo estudar no seu quarto, naquele espaço que lhe é familiar, não é uma boa hora para que isso aconteça agora. Porque naquele espaço a possibilidade de perda de concentração e de foco é muito grande. O ambiente é muito familiar. Esse momento é o momento de vocês saírem desse espaço e buscarem um espaço mais apropriado para estudo. Eu sei que isso não é simples, mas vocês têm que descobrir um caminho para isso. E às vezes os pais trabalham durante o dia. Aí me perguntam: Paulo, como é que eu vou fazer? Bom, se a gente estivesse fazendo o que tinha que ser feito desde março, eu não estaria com esse problema agora. Agora a gente tem um problema. E eu não tenho essas soluções todas para vocês. O que eu estou dizendo é o seguinte: se continuar no mesmo ambiente, nessas próximas 2 semanas de estudo, o aproveitamento não vai ser bom. Vai ser um aproveitamento que pode ser razoável, mas não vai ser bom. Então, é muito importante nesse período que, se você não conseguir durante a semana, durante os dias, o horário de trabalho seu, acompanhar o seu filho nesse processo, que você descubra um caminho, um local, que pode ser a biblioteca da escola dele, se tiver alguém que possa acompanhar o estudo dele lá. Cada um descobre um espaço. Então a primeira dica é essa: para esse período rápido que vocês têm que estudar, de curto prazo, busque um local onde você tenha a menor possibilidade possível de distração. A segunda coisa: organize bem o que você vai estudar, porque tem muita matéria acumulada para você estudar em muito pouco tempo. E não acredite, não ache que só fazer exercício vai resolver o seu problema. Porque o exercício, o que acontece? Você vai pegar aquela questão, vai voltar na sua matéria e tentar encontrar a resposta daquela questão. Só que o seu foco vai estar na resposta daquela questão. E aí, aquela questão não cai na prova. O que acontece? Você não lê o resto, porque você está prestando atenção na resposta daquela questão. Então, o que fazer? Leia o texto todo. Depois vá nas questões e foque nas respostas das questões, mas não deixe de ler o texto todo. E ler o texto todo, tem um outro vídeo nosso mostrando como você faz isso, tá? Então, a segunda questão é: organize o seu tempo de modo que você consiga estudar mesclando exercícios com a teoria. É fundamental. A tendência natural agora nesse processo é que os pais busquem o quê? Explicadores e professores particulares. Os explicadores, de um modo geral, quando o pai manda para um local onde tem um explicador, o que acontece? 10, 12, 15, 8, 7, 6 crianças. Não sei se funciona. Não quero entrar nesse tema, mas não sei se funciona. O segundo, o professor particular, ele tem um fator positivo, que é esclarecer uma dúvida pontual do aluno, mas um fator negativo, que é virar uma bengala para o seu filho. Sempre ele vai saber que tem um professor particular que vai auxiliá-lo naquele momento de desespero. E como a gente diz aqui no meu dever de casa, ensine seu filho a nadar. Não fique precisando de salvar-vida toda hora que for à praia. Então,
vamos, nesse momento, o professor particular pode ser positivo se ele entender que é um condutor para esse processo, para dar um pouco de disciplina nesse processo de estudo dele. Mas eu não aconselho que seja utilizado com muita frequência, porque senão ele não aprenderá a estudar. Não aprendendo a estudar, vai ficar repetindo o professor particular. E você, como eu, provavelmente, quando a gente está trabalhando, não tem para quem recorrer, não tem professor particular para ligar. A gente tem que aprender a ter independência no estudo. A independência no estudo se dá com frequência, com repetição. Então, para finalizar, vou pedir para vocês um local apropriado para a gente ter o melhor foco possível nesse momento. Esse local, cada um vai descobrir onde pode ser. Esse espaço tem que ser o mais isento possível de distrações. 2. Organizar a matéria, lembrando que ler o texto todo é tão importante quanto fazer os exercícios. E 3. Se buscar uma ajuda, tenha consciência que essa ajuda tem que ser temporária para essa situação imediata. Essas dicas que eu estou dando para vocês agora não são dicas para aprender a estudar. São dicas tampão, para a gente resolver um buraco que apareceu na parede e não tem tempo. A gente vai e mete o dedo ali. Igual aquela história do garoto que estava tentando fechar a água que está caindo lá e ele não consegue. Mete um dedo aqui, mete outro dedo ali, daqui a pouco ele não tem mais dedo. Então o que a gente tem que fazer? Tem que consertar. E para consertar a gente tem que criar rotina de estudo. Rotina com frequência, rotina com frequência, rotina com frequência. Aproveita agora, resolve esse problema rápido, que é o seu estudo do segundo bimestre, e não deixe mais acumular sua matéria, tá? Acompanhe os nossos vídeos, tem muitas dicas interessantes. Semana que vem tem mais. Abraço.